Pessoal, boa noite. Eu também quero agradecer aqui a presença de todos vocês e de modo muito particular agradecer os esforços, né, que foram desprendidos por parte dos organizadores, a professora Kelly, a professora Nayara, o professor Alexandre. A organização de um texto, de um livro, nem sempre é algo simples, pelo contrário, é algo bastante complexo que implica em muitas coisas, né? E, enfim, né, o livro está aí, né? Esperamos sim que todos possam acessar ele e né, tê-lo, assim como o próximo volume, né? A gente está estudando algumas possibilidades, mas possivelmente vá se encaminhar na mesma direção, né? Sobre o meu capítulo, né, o meu trabalho particularmente, é o primeiro texto, acho que é de toda a coletânea, né, e acredito que possivelmente até por uma opção cronológica, digamos assim, né, ele seja o primeiro texto, e o título do capítulo, né, do texto é More Uxório, Formas de Violência e Controle Social da Mulher na Legislação Visigótica, séculos 5 a 8, 5 a 7. Esse texto, né, ele busca recuperar um pouco alguns temas, algumas questões que são muito, digamos assim, são muito evidentes para quem vai trabalhar com a ideia de gênero, ou mesmo violência de gênero, etc., para períodos mais próximos da história, né? Mas não parece ser algo muito comum para quem trabalha com períodos mais recuados, né? A Antiguidade e a Idade Média foram períodos da história nos quais a violência, né, ela demarca do princípio ao fim, né, todos esses períodos, e sobretudo o apagamento, né, da identidade feminina, da própria ideia de mulher, né? Claro que esse é um discurso que vigora, acredito que desde sempre, né, na história, na historiografia, e a ideia desse texto, a proposta desse texto é tentar recuperar um pouco isso, quer dizer, tentar perceber como que a mulher era vista e entendida, né, nessa época, particularmente nesses períodos, e sobretudo como que esses homens, né, e eu digo homens mesmo, né, na Idade Média buscaram suprimir cada vez mais os espaços da mulher, o espaço do feminino, né, e buscaram, através dessa supressão da imagem da mulher, né, buscaram também tipificar algumas formas de violência e, de certa maneira, naturalizar essas formas de violência, né? Isso é reconhecidamente um papel da Idade Média, e vejam, quando eu falo da Idade Média nesses termos, não é que eu odeio a Idade Média, né? Mas é que quando você trabalha com um período histórico, você tende a olhar para as fontes e tentar compreender o período matizado a partir dessas próprias fontes, né? Engana-se aquele que pensa que o historiador ele é apaixonado pelo passado. Eu vivo falando isso para os meus alunos, né? Para todos vocês, que o passado nos incomoda, é isso que nos faz voltar a ele e tentar entendê-lo dentro dos seus limites, de todos os processos que levam à formação, à construção desse passado, né? E no caso das mulheres, no período em questão, as mulheres sim tiveram um papel fundamental, né, um papel estruturante nessa sociedade, mas é um papel que foi, de certo modo, apagado e silenciado em todas as suas formas e possibilidades, né, por conta de diversos fatores, né? Não vou excluir aqui não só a questão da imposição feita pelos homens, mas também a imposição feita pela igreja, pelas religiões de uma maneira geral, de um modo muito particular as religiões abraâmicas, né, que tenderam a confinar as mulheres num espaço cada vez menor como forma de se autoafirmar nessa sociedade, tá? Então, quando a gente se volta para as sociedades antigas e medievais tentando buscar mapear o papel da mulher,
é importante a gente sempre saber que sim, elas sempre estiveram lá e o seu papel sempre foi muito importante em todos os seus aspectos, né? O que não nos permite enxergar isso é muitas vezes essa tendência machista e masculinizada que ainda impera em muitos espaços e na visão que a história e a historiografia têm nisso. Então é o nosso papel, não só como professores, como futuros professores, apagar isso, mas sobretudo reverter muitas dessas posições, né? Antes de ficar observando a importância de homens ou mulheres, mais importante é a gente tentar perceber que esses espaços eles foram preenchidos de alguma forma e eles devem ser revelados, devem ser estudados e devem ser discutidos, seja ontem, seja hoje, seja agora na história. Então convido vocês a darem uma olhadinha também nesse texto com um certo carinho, um certo cuidado. Obrigado.